Esse caso foi do Juni Cleison, aquele comerciante que recebeu 2 tiros, né, da Mercearia Oliveira e morreu no local. Ele, a gente procedeu à investigação e verificou que ele tinha uma namorada que se chamava Érica. E ela veio aqui depois e a gente detectou que ela tinha um caso de violência doméstica com um ex-convivente dela, com o qual ela tinha vivido 2 meses. Investigando esse convivente, que era o Gilvano, a gente chegou à autoria, né? Ele que praticou esse delito. No dia do crime, o veículo dele foi visto, poucos minutos antes da morte. Ele já estava procedendo a ameaças, né? A diversas mensagens de Facebook, Messenger, WhatsApp, que ele ameaçava a vítima, e tudo porque ele não se conformava com a mulher estar namorando com o Júnior. Mas a conduta dele é uma conduta que chama atenção porque ele estava perseguindo ela já há algum tempo, porque elas já tinham separado. Aí ela teve um namorado, não deu certo. Aí ela teve outro namorado que esse primeiro namorado dela foi assassinado também. E o segundo, ele começou a ameaçar ele com tal intensidade que o namoro não teve eles se separaram. Aí ela voltou para o Júnior, que era um namorado que ela já tinha tido um relacionamento com ele. Ele começou a perseguir por intermédio de Facebook falso, fazendo ameaças. Numa dessas separações, ele colocou um nude dela na internet. E ela estava com esse segundo namorado. E ameaçando esse namorado. E o que ele fazia? Ele, com esses Facebooks falsos, ele procurava os familiares da ex-mulher e enviava todos os vídeos para ela, sabe? E tentava fazer amizade, a pessoa aceitava no Facebook, ele ficava investigando para ver o que ela estava fazendo, ele denegria a imagem dela. E na hora que isso aconteceu, ela falou: a única pessoa que tinha esse nude meu, que é um vídeo que ela fez, é o Gilvano, que é meu ex-marido. Foi aí que se chegou nele, né? Ele era. E tem uma investigação específica na Delegacia da Mulher. E a gente prosseguindo nas investigações, o que a gente detectou? Ele já teve 2 ex-mulheres anteriormente. E nas duas, todas as duas abandonaram o lar várias vezes. Num caso, uma em Presidente Médici, ele foi até a casa dela, ela tinha separado, não queria voltar. Aí a mãe dela atendeu, falou: não, minha filha não está aqui. Ele não foi embora. Ele ficou 2 horas na frente da casa esperando. Ela ficou assustada. Até fez ocorrência, falou. No próximo relacionamento, o que ele fez? Foi idêntico a esse caso que a gente investigou agora, com exceção que não teve nenhuma morte. Essa segunda mulher teve uma filha. Ele procedeu da mesma forma. Ele fez 3 Facebook falsos. Ela estando em Vilhena, ele começou a perseguir, ofender, injuriar. E essa foi na delegacia, ela abandonou o lar várias vezes. E também tinha uma medida protetiva. O que eu quero dizer com isso? Ele não se conforma com as mulheres que o abandonam, não se sabe por que esses abandonos são assim, são sistemáticos. É muito curioso, você vê abandono de lar, abandono de lar, abandono de lar. Tem esse último caso, a exposição da intimidade que ele faz dele próprio, numa ocorrência e nos áudios que é incrível. É incrível, assim, mas é um baixo nível muito, não dá para falar, né? Mas ele mesmo vai e expõe. É um caso realmente, você vê que tem algum componente psicológico que não está bem ajustado no caso dele. Nesse último caso, ele foi às vias de fato, porque foi às vias de fato. Ele foi até as últimas consequências, porque o Júnior não largou da mulher dele. A intenção dele, pelo que a gente percebe nas mensagens e analisando todo esse modus operandi, é que ela volte, e ela não volta.
Aí ele chegou no limite e praticou esse delito. A prova que a gente já melhorou é bem significativa nessa investigação. E ainda faltam algumas outras coisas, verificar se a gente encontrar arma, já foi feita a busca lá, quando ele teve a prisão dele em Médici, para a gente prosseguir nessa prisão temporária aí, finalizar esse inquérito, provavelmente vai haver prisão preventiva. E agora, o que faz agora, depois de ter todos esses elementos contra o acusado, né? Vem a prisão agora? Então, você tem ainda algumas outras coisas, ele precisa ser ouvido, todo mundo tem direito de ser ouvido, ele tem advogado constituído, é preciso que o advogado participe para que não haja uma nulidade, a gente tem diversas formalidades que são necessárias cumprir, e algumas diligências complementares que ainda precisam ser feitas. Se elas não existissem, a gente não teria pedido a prisão temporária, pediria logo uma prisão preventiva. Então, logo essa fase seja superada, eu lembro que a prisão temporária pode ser prorrogada por igual prazo, mais 30 dias. Então, logo a gente supere essa fase da investigação, a gente vai concluir o inquérito e remeter a juízo, que deve ser um caso do tribunal do júri. Ele chegou a mencionar onde ele acabou deixando essa arma, ou se alugou essa arma para cometer esse crime? Então, ele não deu nenhum esclarecimento sobre isso, né? Mas tem uma coisa que era bem curiosa. Quando ele foi ouvido aqui a primeira vez, ele apresentou um álibi. Ele disse que estava o tempo todo em Presidente Médici e o veículo não saiu de lá, apesar do veículo ter sido visto aqui. Inclusive, ele mostrou algumas fotos de um lugar que ele estava no momento do crime. Então, a gente já começou, foi uma suspeita adicional, porque não era só ele falar, não, eu estava em tal lugar, olha, tem até essa foto. Ele tinha todos os horários que a gente perguntava, ele tinha um lugar que ele estava. É assim, uma coisa assim, muito, sabe, certinho, como se tivesse sido feita para ser respondida aqui. A gente foi verificar as fotos foram batidas no dia do crime, 45 minutos após o delito ter sido praticado aqui. Daqui até Médici dá menos de 40 minutos. Então as fotos existem, realmente ele esteve no lugar, mas você vê o nível, ele preparou um álibi. E a gente vai verificar a foto, ela foi batida em outro horário. Realmente ele tem um componente psicológico problemático. E por a gente chamou muita atenção e você vê que as pessoas que ele tem correm um risco concreto. Então, esse é um dos motivos também pelo qual a prisão dele é necessária. No dia do crime lá, ele agiu sozinho ou tinha outra pessoa? Pelo que a gente colheu da prova testemunhal, ele chegou sozinho ali, né? E estava com... Não foi possível, os testemunhos não conseguiram ver bem o rosto, né? Estava tapado por algum adereço, etc. Mas não tem notícia que foi mais de uma pessoa, não. Pode acontecer, vamos imaginar uma hipótese menos provável, que foi uma terceira pessoa que praticou o crime. Mesmo nesse caso, a gente tem certeza que se esse crime tiver, que é mais remota, uma possibilidade de ser um crime de mando, ele é o mandante. Não tem nenhuma dúvida do envolvimento dele no crime.